Meus amigos, antes de vocês se sentarem, é o seguinte, prestem bem atenção. Imaginem que vocês ouvem alguma notícia, por exemplo, hoje tem uma cachorrinha nossa pequenininha, a Gigi, desse tamanho assim, né? Ela estava meio ruinzinha, né? E a Júlia foi separar um remédio para dar para ela. E aí, aquele remedinho era ruim, aí a cachorrinha ficou se torcendo, né? Igual a gente. Quando a gente vai tomar remédio, a gente não gosta. E eu sempre falo para meus filhos o seguinte, remédio bom é ruim. E remédio ruim é bom. Pode ver, tem remédios que a gente toma que ele é mais gostosinho, mas o efeito dele não é tão assertivo quanto aqueles remédios Nevalgina. Não sei nem se existe ainda, né? Nevalgina. Novalgina, né? Novalgina. Aquilo é horrível, mas funciona que é uma beleza. Entendeu? Então, que nessa noite nós não ouçamos o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Amém? Então, essa palavra hoje vai ser firme e forte. Vocês, creio que alguns de vocês já estão na lista de transmissão, então chegou um link para vocês dessa ministração de hoje. Se você quiser, compartilhe, porque é uma palavra que eu não quero só que fique na vida de vocês, que vá para a vida de outras pessoas também, porque Satanás tem ciladas para nós e nós precisamos nos livrar dessas ciladas em nome de Jesus. Amém? Vamos nos sentar em nome de Jesus? Então, levantes espirituais, como vencê-los? Quantos estão passando aqui por levantes espirituais? Quantos? Só um? Só dois? Ah, que bom. Então essa igreja é muito abençoada. Todos nós, né? Todos nós passamos por muitos levantes espirituais. Eu vou pedir para alguém, deixa eu ver se... Alguém tem Júlia, você tem um celular, um relógio? Porque eu estou sem meu relógio hoje. Aí eu fico sem um... Você tem? Pode ser... Obrigado. Não vai te atrapalhar, não? Essa mulher é uma benção. Isso é uma benção. Então, gente, nós temos levantes espirituais e Deus me tocou, eu coloquei no áudio para vocês hoje, eu e a Júlia, sem um conversar com o outro, nós tivemos um ataque espiritual muito forte nessa noite. E eu não falei nada para ela e ela não falou nada para mim. Eu acordei e falei, nossa, Júlia, que estranho que foi isso hoje, né? Porque quando nós vamos trazer alguma coisa que é do céu, o inimigo se levanta, porque ele não quer que a gente tenha a resposta. Então tem esse levante. Então nós oramos em casa, pedimos a Deus para que Ele nos guiasse, nos abençoasse, e para que essa palavra entrasse no coração, na mente e no espírito de vocês e no meu também, porque essa palavra não é de mim para vocês, é de Deus para nós. Amém? Então, levantes espirituais, como vencê-los? Então, pode passar para mim, por favor, Ana Júlia? Eu já ia falar Juju, costume, já ia falar Juju. É Juju também, né? É Juju também. Gente, eu falei para vocês que essa palavra de hoje ela ia ser forte, e ela é forte, mas eu sempre gosto de colocar a passagem bíblica na tela, porque todo mundo ou tem Bíblia no celular, ou tem Bíblia de papel, ou pode entrar no Google. Então eu sempre gosto de colocar a palavra aqui, porque se alguém falar assim, mas será que isso é verdade? A pessoa olha na Bíblia e fala, não, realmente o que ele falou é o que está escrito. Amém? Então não pode ser coisa de mim, eu acho isso. Não, nunca vocês vão ver eu falar assim, eu acho. É o que a Bíblia diz que é. Então lá em Êxodo 20, do 1 ao 5, o que está escrito ali em cima? Então, para ensaio foi bom. Vamos de novo, todo mundo agora. O que está escrito ali? Os pais abrem portas. Para que eu possa entrar em algum lugar que tem uma jurisdição, por exemplo, um condomínio. No meu condomínio você não entra se o porteiro não deixar você entrar. Existe uma jurisdição, existe uma limitação para que você possa entrar ou não. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quantos aqui têm filhos? Quase todos? Tá bom. Para que o inimigo possa agir na vida dos nossos filhos, a autoridade sobre ele precisa liberar. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu precisaria de muito tempo, mas eu vou pedir a graça de Deus para que eu consiga comprimir de tanta informação especial e importante para nós. Eu sou autoridade sobre a vida do Isaac e sobre a vida da Ana Júlia. Um dia a Ana Júlia casa. O que eu faço? O casamento é assim, eu pego a Ana Júlia, ando com ela lá, e eu entrego na mão do noivo, está escrito na Bíblia, né? Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão um. Então, a partir daquele dia, ela não está mais na minha legislação espiritual, ok? Então, agora, toda vez que a Ana Júlia tem algum problema, a Júlia, o Isaac, eu vou lá,
eu sou autoridade espiritual na minha casa, a Bíblia diz isso. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da esposa, certo? Então, se eu moro lá, quando eu tenho algum problema, eu vou lá e oro. Eu oro pela Júlia, eu oro pela Ana Júlia, eu oro pelo Isaac. Porque eu, segundo a Bíblia, sou autoridade espiritual sobre a vida deles. Amém? Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Êxodo 20, do 1 ao 5. Aqui está falando dos 10 mandamentos, mas olha só. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o que ele diz depois? Não terás outros deuses diante de mim. Você não vai adorar mais ninguém que não seja eu. Você não vai adorar Pedro, você não vai adorar Maria, você não vai adorar João, você vai adorar a mim. Isso é Bíblia. Lá em Atos 10, 38, os rapazes sabiam lá, os romanos sabiam que Pedro era o discípulo chegadinho de Jesus. Quando eles viram Pedro, o que aconteceu? Eles se ajoelharam, se prostraram para adorar. Seja bem-vindo, mestre Odair. Eles se juntaram para prostrar ali na frente de Pedro. O que Pedro fez? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu sou um homem igual você. Ué, mas por que tem igreja hoje que as pessoas se dobram e se ajoelham para Pedro? Aí é outra conversa. Mas na Bíblia, a Bíblia fala que a gente não pode prestar culto a anjo. Não existe culto para anjo, é proibido. Os anjos são nossos conservos. Estão abaixo. Não se presta culto a anjo. Bíblia, existem milhares de versículos dizendo isso. Você não presta culto a anjo. Você não presta culto a um discípulo que existiu, João, Pedro, Paulo. Não. Você presta culto a quem? A Deus. E tem um negocinho interessante aqui. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Eles falam assim para Jesus: você é bom. Você é bom. Ele fala assim: por que vocês falam que eu sou bom? Jesus, hein? Apenas um é bom, o Pai. Então, até Jesus, quando vão adorar Ele, Ele joga para quem? Eu sou o teu Deus, que tirei da terra do Egito, na casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, só eu. Nosso Deus é um. Ok? Até aqui? A gente vai construir um raciocínio para a gente entender as ciladas espirituais que tem no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, ok? Então, Jesus fala que nós temos que... A oração do Pai Nosso, ele começa assim: Jesus nosso que estás no céu. Qual que é a oração que Jesus ensinou? Pai. Ó Jesus. Ele joga para quem? Para o Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o nome de quem? O teu nome. Venha a nós o reino de quem? O teu reino. Seja feita a vontade de quem? A sua vontade. Até aqui normal? Vocês estão entendendo bem? Maravilha? Então, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Os discípulos que andaram com Jesus, eles estão no céu. Então eu posso fazer a imagem deles. O que a Bíblia está falando? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Mas e se a pessoa estiver embaixo da terra? Nem o que estiver embaixo da terra. Mas e se for das águas? Nem debaixo da terra, das águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas e as servirás. Ou seja, o encurvará, a outra versão diz assim: não se prostrará. Então tem uma imagem X lá, eu vou, me dobro, som longuinho, faz eu achar minha chave, eu dou 3 gritinhos, 3 pulinhos. Não existe. Biblicamente não existe. Amém? Então, olha só o que ele está falando. Não te encurvará a elas e não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E agora, prestem muita atenção, principalmente quem tem filho ou terá. Não te encurvará a elas, porque eu sou Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visitam a iniquidade dos pais, aonde? Então, o que o pai faz, ele visita nos filhos. Está escrito isso ou não? Ou inventei? Certo? Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Continuando, ele diz assim: mas eu abençoo até a 1000ª geração daqueles que me obedecem.
Então, quando eu começo a cometer alguns pecados com recorrência, eu sou tocado por aquele pecado, aquilo pega no meu filho, no meu neto e no meu bisneto. Está escrito ali, até a 4ª geração. Ah, mas e se eu fazia isso, alguma coisa errada, e meu filho foi e aceitou Jesus? Então, aquela maldição hereditária espiritual, ela cessa. Porque a Bíblia está escrito o quê? Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Então, enquanto não tinha Jesus na vida da pessoa, aquilo vai continuar acontecendo. Então, o pai separa. Repara que o filho também separa. E aí você vai vendo que tem uma continuidade. Nessa família, meu avô bebia muito. Aí depois é eu que bebia muito. Aí meu filho bebe muito. Então, aquilo vai se repetindo. Porque enquanto alguém ali não entregar a vida para Jesus e inverter aquela ordem, aquilo vai continuar acontecendo. Em Jesus, não. Amém? Pode passar para mim, Júlia? Ana Júlia, por favor? Olha só. A confissão e o arrependimento fecham brechas. Vamos ler juntos, por favor? A confissão. Então, tem duas coisas que nós vamos começar a ver juntos aqui. A gente viu que, quando a gente é abençoado, até a 1000ª geração recebe essa bênção. Mas se eu começar a fazer coisas fora da curva bíblica, até a 4ª geração minha vai receber aquilo. Certo? Então, ali está dizendo que a confissão e o arrependimento fecham brechas. Mas será que a Bíblia diz isso? Olha só. 1 João 1, 9 e 10 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, se a gente confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Ele faz uma coisa, quando você confessa, Ele é fiel e justo para perdoar, mas também nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se eu falar assim, não, mas eu não tenho problema não, porque eu não peco. Então, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus está falando que todos pecam. E se todos pecam, quantos têm que confessar pecados? Todos. Só que a Bíblia diz que nós devemos confessar pecados para pessoas maduras na fé. Eu tenho pessoas que eu abro meu coração. Ó, eu estou passando por essa luta, eu passo por aquilo, eu passo por aquilo outro. Eu tenho pessoas aqui dentro, e não são poucas, que já me contaram segredos que vocês não têm noção das coisas que eu e a Júlia já ouvimos. Coisas assim que vocês não têm a mínima noção. Vocês não têm... eu imagino. Deve ter falado que falou um palavrão. Vocês não têm noção das coisas que nós já ouvimos. Quantas delas já vazaram? Nenhuma. Eu não sou doido. Se a pessoa vem confessar algo para mim, eu sou doido se eu pegar aquilo e colocar no primeira mão espiritual. A pessoa veio falar comigo, eu guardo aquilo. Eu já contei coisas para pessoas que depois de um tempo eu ouvi a pessoa falando assim, o fulano me falou que você contou isso para ele. Eu falo, olha só. Porque tem gente que dá um de cristão, aí você vai e abre o coração com a pessoa, depois ela vai lá, não, eu estou contando isso para você, não é nem porque eu quero deixar o Alex mal, é para a gente orar por ele. Se você contou para a pessoa, morre com a pessoa. Não tem que passar para outra pessoa. Amém? Então, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, aqui ele não está falando para Deus, tá? Ele está falando para um irmão maduro na fé. Mas não está escrito isso. Nós vamos ver juntos que está escrito isso sim. E eu vou dar um break aqui rapidinho. Quando nós vamos confessar alguma coisa para alguém, e talvez vocês nunca tenham pensado nisso, nós temos algo chamado ego. Imagina que eu estou passando uma tentação lá no meu trabalho. E eu sou o pastor. E eu vou chegar no William e vou contar para o William algo que eu estou passando. Cara, imagina eu chegar no William e contar para ele a tentação que eu estou... Ele vai pensar assim, nossa, esse Alex aí é um meia boca. Então, a minha preocupação em não confessar é porque eu não quero que risque o meu ego. Porque se eu confio que o William é um homem sério de Deus e o que eu falar com ele vai morrer com ele, eu vou abrir meu coração. E o que ele vai fazer? Alex, eu passo pelas mesmas lutas. Vamos orar eu e você agora. Você ora por mim, eu oro por você. Você me cobre em oração e eu cubro você em oração. Isso é o caminho comum. Então, quando a Bíblia diz aqui que nós confessarmos, é a um irmão maduro na fé.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto desse exemplo. Hoje a Regina trouxe café, né? E eu gosto desse exemplo maravilhoso. Eu vou lá na casa da Cleide. Prestem atenção nisso. Eu vou vir aqui na lousa como se fosse uma sala de aula. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para duas coisas. Perdoar os pecados e que mais? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não pega o que está ali no meio do caminho, que parece que não tem nada. E quando você presta atenção, você fala, nossa, eu não tinha visto isso. Então eu fui na casa da Cleide. A Cleide falou assim, nossa, Alex, eu peguei um café aqui, é um café importado, quer tomar? Lógico, café importado? Eu quero. E ela vai e tal. Só que aí a Cleide vai na sala dela, está na cozinha, ela vai na sala dela pegar alguma coisa. Eu olho na mesa dela, fora a garrafa de café que está aqui, tem é uma suposição, tá, Cleide? Suposição. Fora a garrafa de café que ela fez, tem uma outra garrafa de café que eu achei muito bonita. O que eu faço? Eu estou com uma bolsa, eu pego essa outra garrafa que eu achei bonita e coloco dentro da minha bolsa. Isso é permitido ou não? Isso é roubo ou não? É roubo? É pecado roubar? É. Peguei essa garrafa de café, coloquei na minha bolsa e saí. Quando eu saio da casa da Cleide, um monte de viatura chega na porta. Para. Eu falo, nossa, meu. A Cleide descobriu, já me dedurou. E não tem nada a ver. A polícia fala assim, posso revistar você? Eu falo, pode. Eu já estou pensando o quê? Qual foi o erro que eu cometi? Roubar a garrafa de café. Ok? Só que quando a polícia chega, fala, o que é isso aí? Eu falo, amigo, é uma garrafa de café. Ele fala, tá bom, deixa eu olhar essa garrafa aí. Ele vai e abre a garrafa. Quando ele abre a garrafa, está cheinha de cocaína. Eu não sabia que a Cleide faz isso. No final do culto nós vamos orar pela Cleide. Brincadeira aqui. Brincadeira, Cleide, pelo amor de Deus. Está amarrado, está amarrado. Então, o que acontece? Eu vou ser preso por roubo ou por tráfico? Igual diz o Chaves. As duas coisas. Roubo e tráfico. Né? Entendeu? Então eu cometi 2 erros espirituais. Mas eu tenho que pagar por tráfico? Não. Tem alguns pecados que nós cometemos, que Satanás é tão sujo, que porque você fez um, ele vai e embute outro. Eu não vou entrar nessa parte, a Júlia que poderia pregar sobre isso um dia, que ela estuda muito sobre isso. Quando você tem uma ação espiritual contrária, errada, uma ação espiritual abre portas para outras. Um abismo chama outro abismo. Isso não sou eu que estou falando, é Bíblia. Então Deus, o que Ele está falando? Alex, se você confessar o seu pecado, Ele vai te perdoar do pecado que você fez. Mas Ele vai te livrar também de toda injustiça. Você não pegou, Alex, você errou. Você pegou aquela garrafa. Mas você não pegou droga. Então você pode pagar por um crime. Por outro, não. Isso é injustiça. No mundo espiritual, isso também acontece. Eu começo a fazer um tipo de ação espiritual contrária, o inimigo vai lá e acopla outras. E quando eu confesso qual? Aquele que eu sei que eu fiz. Só que Deus fala assim, filho, eu vou te perdoar desse que você confessou, só que você nem sabe. O diabo já engatou vários outros aí junto, você está pagando por coisa que você nem sabe. Amém até aqui? Vocês conseguiram entender essa passagem? Ficou claro para todos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Ele nos perdoa. Perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Então esse versículo aqui, talvez, se vocês tivessem lido em casa, vocês não iam perceber isso. Podia estar escrito assim, só perdoar o pecado. Mas se Ele perdoou o pecado, por que livrar da injustiça? Porque são coisas acopladas. Amém? Se dissermos que não pecamos, fazemos de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pode passar, Júlia, para mim, por favor? Ouça a voz de Jesus, e não o seu raciocínio. Vamos ler juntos, por favor? Ouça. É fácil fazer isso? Não. Porque, às vezes, a nossa voz é tão igualzinha de Deus.
eu quero fazer algo, eu tenho um plano, eu falo assim, não é Deus que está falando comigo, eu estou sentindo. É Deus, eu tenho certeza. E não é Deus. Quando é Deus, Ele confirma. E às vezes são coisas do nosso coração. Então, vamos ver, vamos deixar a Bíblia nos mostrar se isso é verdade ou não. Olha só. Jesus prediz a sua morte. Então, advertiu os seus... Presta atenção no que Jesus vai falar e o que Pedro vai falar, pelo amor de Deus. Porque às vezes Satanás é tão sujo que ele tenta nos distrair. Olha só. Jesus prediz a sua morte. O que Jesus prediz? O quê? Ele estava contando o quê? Como que ele haveria do quê? Morrer. Então ele está falando, ó, eu vou te contar como é que eu vou... Certo? Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse o quê? Morto. E depois ressuscitasse no terceiro dia. Gente, ó, eu sou Jesus. Estou contando para vocês. Eu vou lá, vão bater em mim, vão fazer isso, vão fazer aquilo, aquilo outro. Quem vai fazer isso é o Zé, João e o Pedro. Aí eu vou morrer. Depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. Quem não entendeu? Jesus cantou a ficha inteirinha aí. Só que olha só. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Ele quis contrariar quem? Jesus. Ó, estou falando que tem que acontecer isso aqui comigo. Jesus, você é menino ainda. Que morrer. Eu conheço uns caras aqui da quebrada, ninguém vai te matar. Deixa com nós. Mas Jesus tinha que morrer para que se cumprisse a nossa salvação. Ele tinha que morrer, porque ele não morreu pelos pecados dele. Ele morreu pelo meu e pelo seu. Ele tinha que morrer. Então, Jesus estava avisando isso. Aí Pedro vai e fala essa frase. Então, Pedro, chamando à parte, começou a repreender Jesus. Olha só, dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Imagina Jesus chegar para você um dia e falar assim, apartai de mim, ó Satanás. A gente vê na Bíblia, a gente não pensa, né? Fala assim, nossa, pensou Jesus virar para mim e falar um negócio desse? Jesus estava falando com Pedro? Não. Ele estava falando com quem? Com Satanás. Que estava usando quem? Pedro. Então, tem horas que nós falamos coisas, que nós estamos sendo influenciados pelo inimigo, e tem hora que pessoas falam com a gente, ou fazem coisa com a gente, que a gente não faz igual Jesus. A gente pensa assim, quem fez essa maldade para mim? Foi ele, foi ela. Mas a gente esquece que tem uma ação espiritual por trás da pessoa. Eu gosto muito de um exemplo, que tem dá para pegar aí a câmera? Tem um cara aqui, para brigar. Tem um cara aqui, ele é uma marionete. Tem um aqui e tem um outro cara aqui. Os dois são marionete. E atrás tem dois seres invisíveis, que são demônios. Um está controlando esse cara e o outro está controlando esse cara. E aí começa a troca de porrada. Quem que eu estou vendo me dar porrada? O cara. E quem que ele está vendo dar porrada nele? Então, um fica com raiva do... E são eles? Não. Quantas vezes a gente faz coisa em casa que a gente se irrita, fala o que não deveria tal, depois abaixa e você fala assim, nossa, por que eu falei isso daí? Nossa, agora para que eu falei uma frase dessa? Nem é o comum de eu falar uma frase dessa. Então nós temos que ficar atento que se Jesus estava com Pedro, Pedro estava ali junto com Jesus e Satanás nem ligou. Satanás foi falar na boca de Pedro, na cara de Jesus. Não vai falar na sua? Não vai falar na sua casa? Não vai falar na minha? Não vai falar na sua vida? Não vai falar na minha? Então nós temos que estar atento ao que
está alinhado às falas de Jesus e o que está desalinhado às falas de Jesus. Essa frase está estranha. Já contei isso daí, então eu posso contar de novo. Uma vez a Júlia estava em casa, ela começou brava, começou a querer brigar e não sei o quê. Aí eu falei, eu já ia devolver. Aí eu falei, cara, tem que lembrar, está acontecendo uma situação espiritual A, B, C. Se eu fizer isso, ele vai falar assim, um vai falar para o outro, deu certo. As duas marionetes saíram na mão. E eu falei para a Júlia, a gente não pode deixar Satanás ganhar da gente. Então eu fui e baixei. Quando eu baixei, passou um tempinho, eu fui falar com a Júlia. A Júlia falou, nossa, Alex, nossa, desculpa, não sei nem porque eu falei. E vice-versa, tá? Para que não fique parecendo que a Júlia é o bicho-papão e eu não. Tem vezes que eu faço isso e a Júlia percebe. Ela fala, Alex, eu vou ficar quietinha porque não é você que está falando. Então nós temos que ter esse discernimento. Quando é uma pessoa que está fazendo algo comigo, ou quando tem uma ação espiritual fazendo uma pessoa fazer aquilo. Ok? Pode passar para mim, Ana Júlia, por favor? Cuidado para não expulsar o inimigo errado. Vamos ver juntos? Cuidado. Nossa boca tem poder, segundo a Bíblia? Tem. Quando Deus foi fazer lá em Gênesis a criação, Ele diz, haja luz, haja isso, haja aquilo. Nós somos filhos dele. Então, quando nós abrimos a nossa boca, também acontece. Por isso tem que tomar cuidado com o filho. Menino, você é burro mesmo, hein? Menino, você não vai dar em nada, hein? Menino, você não vai parar com ninguém nunca. Porque se eu sou autoridade espiritual sobre a vida do meu filho, e eu solto uma frase dessa, no mundo espiritual, acredite a gente ou não, é assim que é. É igual alguém pegar um revólver, apontar para mim e falar assim, vou te dar um tiro. E eu falo assim, eu não acredito que isso é um revólver. Isso é um ioiô. Vai me matar do mesmo jeito. Não importa se eu acho que é ou não é. O mundo espiritual, ele é o que é e acabou. Se você não acredita nisso ou não, o estrago vai ser grande do mesmo jeito. Então a nossa boca tem que... Efésios 4:29 diz o seguinte, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que não for para exaltar, enaltecer. Se for para você lançar uma palavra para alguém, tipo assim, nossa, você, nem abre a boca. Se for soltar, eu estou com umas dorzinhas aqui, estou preocupado, não sei não. Não, a Bíblia diz, e lança uma palavra de fé, positividade, ou não fala nada. Eu estou com uma dorzinha aqui, rapaz, eu tenho um tio que morreu disso aí. Então nem fala nada. Então a nossa boca, se nós temos a mente de Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então eu vou falar coisas que Cristo falaria. Temos que tomar cuidado com a nossa boca. Então olha lá. Demônios tentam trazer vamos ler junto? Tentam trazer casamento destruído, filhos desviados e finanças travadas. São 3 áreas que o demônio age a todo momento. Dinheiro é problema? Não. Não existe esse versículo. Muita gente fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito isso. O amor ao dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Jesus precisava atravessar lá com Pedro, lá com o barco, não tinha dinheiro. O que Jesus falou? Pedro, vai lá, pega um peixe, está escrito. Pega um peixe, rasga ele, pega na boquinha dele, vai ter uma moeda de 1 denário. Vai pagar a minha travessia e a sua. Jesus precisou de dinheiro? Então nós precisamos de dinheiro, não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. Nossa, o dinheiro, eu venero. Aí sim, mas as necessidades normais e comuns não tem problema. Então olha só, ele tenta trazer, né, um casamento destruído. Qual é a primeira instituição criada por Deus de todas? Casamento. Primeira coisa que Deus criou de instituição foi o casamento. Você acha que Satanás gosta? Com certeza não. Ele não gosta. Que as pessoas fiquem em harmonia. Ele não suporta isso. Principalmente, se você tiver um relacionamento que ele é bom, as pessoas vão ver e vai falar assim, poxa, então existe. Eu sempre gosto de orar em casa pelas pessoas que eu sei que são casadas e, enfim, tem um relacionamento sadio. Eu gosto de orar por quê? Porque quem não tem, quer que você também não tenha. Então ele começa a orar para que o seu não esteja bom.
Mas é a pessoa que está orando? Não, igual Pedro, lembra? O inimigo começa a vir em uma pessoa e tenta trabalhar na mente dela para que ela cause divisão em um casamento. Então não é a pessoa, é um inimigo espiritual. Nós vamos ver isso juntos. Filhos desviados. Começa a colocar oportunidades na vida do filho, para que o filho vai acendendo os olhos para outras coisas. Amém? E finanças travadas. Porque quem que vive com tranquilidade com as finanças tudo travadas? Tem como. Aí eu quero comprar, meu filho fala, pai, estou com vontade de tomar um Danone. Ô filho, não tenho. Isso rasga. Eu não estou falando de dinheiro para você comprar 16 Camaros, 15 BMW. Não. Às vezes o básico rasga o nosso coração. Eu sou pai. Se meu filho chegar para mim, ou minha filha, ou minha esposa, eu queria tanto isso e não tem, dói nosso coração. Então, quando mexe nas finanças, isso mexe com a gente também. Satanás age nessas 3 áreas. Olha só. O que está escrito na Bíblia? Pois a nossa luta, vocês me perdoem, que eu não coloquei a referência ali, mas depois eu passo para vocês, tá? Foi uma falha minha. A referência bíblica para vocês confirmarem se é isso mesmo que está escrito. Pois a nossa luta não é contra o quê? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo, deste mundo de trevas, contra as forças o quê? Espirituais do mal nas regiões celestiais. Teve uma vez que eu fui num lugar e uma menina começou a rodear muito, tal, aí não é bobo, né? Eu trabalho muito tempo à noite e não sou bobinho. Só que passou um tempo, a Júlia começou a ficar mal direto. Ficou mal. Eu já entendi. Eu falei, olha, existe uma ação espiritual por parte dela, vindo para a Júlia. E eu tive que orar pela Júlia um tempão para aquilo cessar. E eu poderia falar assim, é você, Júlia, que não está orando. E aí eu ia começar a brigar com ela. Aí o diabo fala assim, fiz barba e cabelo, como dizia antes. Porque aquilo ali era uma ação espiritual de fora. Nossa luta não é contra seres humanos. Não é a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Por isso está escrito ali em cima. Cuidado para não expulsar o inimigo errado. Na sua oração, você tem que ser específico. Existe uma ação sendo feita sobre a sua vida, pai. Vocês já viram isso, mas eu gosto de repetir. Toda vez que Jesus ia expulsar um demônio, ele falava o nome. Talvez vocês não tenham visto, então procurem ver. Espírito surdo e mudo. Espírito isso, espírito aquilo. Ele falava pelo nome. Então, ele não expulsava o inimigo errado. Então, a pessoa não anda e ele fala, espírito surdo e mudo, sai. O problema dela não é aquela ação espiritual, é outra. Então, quando eu vou orar, eu tenho que expulsar especificamente o que está acontecendo. Então, eu percebo que no meu casamento, ou com o meu filho, ou nas minhas finanças, eu vou orar expulsando aquela ação espiritual específica. Pai, existem espíritos que estão tentando mexer no meu casamento. Não é o Zé, a Maria, a Ana ou o João. É um espírito. Então, em nome de Jesus, eu cesso a ação desse espírito sobre a minha vida. E cito o nome do espírito, o nome da ação. E não o João, a Maria, o Pedro. Então, quando Jesus vai curar um cego, o cara é cego. Ele pediu um milagre para Jesus. O que ele queria? O que esse cego queria? Enxergar. É óbvio, não é? Mas Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Porque Jesus, ele nos ensina que a gente tem que falar. É óbvio, o cara é cego. A gente se estivesse lá, né, na época, Jesus ia falar assim, o que você quer que eu te faça? É bem capaz de a gente fazer assim, Jesus, o cara é cego, meu. Para nós é óbvio, mas Jesus, ele quer que nós falemos contra a ação específica. Oração, quando a gente vai orar, Pai, me abençoa não, o que você quer? Pai, eu preciso mudar de casa. Pai, eu preciso de roupas, eu estou sem roupas. Pai, eu preciso que o Senhor cuide do meu filho Isaac. Na área X, as orações têm que ser
específicas na área espiritual. Pai, abençoa Isaac lá. No quê? Pai, abençoa lá. Se eu fizer, está feito. Amém? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu olhar aqui minha hora. Prestem bem atenção, gente. Vou confessar para vocês, porque a Bíblia diz que quem confessa é curado. Às vezes, o algoritmo da internet, eu conversei com a Ana Júlia um negócio esses dias, passou 1 minuto, eu não digitei em lugar nenhum. Não digitei em lugar nenhum. Passou 1 minuto, começou a aparecer tudo aqui no meu celular. Falei, rapaz, você fala lá perto do celular, a gente pensa que ele não está pegando, ele está pegando tudo. Preciso trocar essa geladeira. Daqui a pouco seu celular começa, geladeira. Você não digitou nada. O algoritmo lê o que você está falando. Ele escuta. É assim. Então, assim também funciona no mundo espiritual. Por exemplo, o algoritmo sabe da minha idade. O algoritmo sabe. O algoritmo sabe que eu sou homem. O algoritmo sabe muitas informações sobre mim. A Júlia dá risada comigo. Às vezes eu estou em grupos, e aqui eu estou falando para adultos. Às vezes eu estou em grupo e colocam vídeos que não se deviam ser colocados. Vocês já entenderam, né? O que eu faço? Eu falo, não vou ficar nesse grupo. Não fiquem bravos comigo, não fiquem chateados. Tal. Por quê? Se eu aceitar ver um vídeo daquele, a autoridade espiritual sobre a minha casa, quem é? Eu chego na região celestial e falo para os demônios assim, coisas sexuais imorais, eu sou o dono, eu sou o porteiro aqui da casa, estou autorizando. Só que a gente viu lá, na primeira passagem, o quê? Êxodo, eu castigo até a 4ª geração dos filhos. Então, às vezes, começa a acontecer coisa com meus filhos, porque eu dei autorização. Eu falo para a Júlia isso direto. Eu gelo de pensar que pode alguma coisa acontecer com a minha filha ou com o meu filho, porque eu dei autorização no mundo espiritual. Acreditem ou não, está escrito. Nós somos a autoridade espiritual sobre a nossa casa. Eu permito aquilo ser aberto de porta ou não. Aí eu saía do grupo, o pessoal dava risada, né, Júlio? E me colocava de novo no grupo. Eles achavam legal, eu saí e tal, né? Eu falei, gente, eu gosto de vocês pra caramba, eu não estou sendo chato, galera. Mas assim, eu tenho filha, eu tenho esposa, vocês mandam um negócio desse aqui, uma hora chega um filho meu, minha esposa, alguém abre meu celular, não leva a mal. Eu não aceito piada suja. A minha filha, a Júlia, eu, Isaac, a gente não gosta de palavrão. Como que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo mora aqui dentro e tem um monte de palavrão? Como que cola isso? O mesmo lugar que mora o Espírito Santo, tem umas palavras lá que você fala, Jesus. Então, nós damos liberdade ou não. Paulo diz assim, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você pode fazer o que você quiser. Só que não quer dizer que você pode, que é legal. Então, aqui, quem tem filho, eu não quero saber que um dia aconteceu alguma coisa com um filho meu. Então, às vezes, eu vou lá e começo a ver coisas que não deve. E aí eu falo, onde foi que isso aconteceu? Porque tem coisas, lembra que a gente falou do 1 João 1,9? Como foi a sua frase, Regina, que você falou? É um abismo traz o outro. Um abismo atrai o outro. Se eu começo a ter um tipo de coisa que eu me envolvo, vai vir outra coisa para cima dos pequenininhos que não tem nada a ver. E lá na frente ele vai pagar isso, e eu fui o cara que... Já viram o filme de vampiro? Quem já viu o filme de vampiro aqui? Eu gostava muito quando... Eu sempre assistia. O vampiro não entra na sua casa, né? Para quem gosta de filme de vampiro, né? Ele não pode entrar... Então ele te hipnotiza e fala, abra para mim, Alex. Aí você está hipnotizado, abre. Ele só pode entrar se você autorizar. Então no mundo espiritual é assim também. Eu dou autorizações para as coisas erradas ou não. Amém? É gostosinho ouvir isso? Não. Nossa, então eu tenho que estar mais atento ao que eu faço. Temos sim, porque o diabo não brinca de ser diabo.
Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. A Bíblia diz assim: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer vida em abundância. Então, um veio para detonar e o outro veio para levantar. Quem que a gente vai dar autorização? Isso aqui cabe para mim assistir? Não cabe, então eu não quero. Não quero esse tipo de coisa. Porque eu sei que é coisa que eu vou permitir e as sequelas espirituais, além de cair sobre mim, cai sobre o coitado que não está nem sabendo. Meu, aconteceu um negócio comigo, nem sei. Teu avô, teu pai, tua mãe, teu primo. Eu falo para o Isaac, para não jurar direto isso. Eu falo assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu brinco com os dois. Eu estou aqui orando, jejuando. Se eu souber que eu estou fazendo de um lado, vocês estão deixando vazar do outro, vê bem o que vocês estão fazendo aí. Porque não adianta nada eu ficar aqui tentando ir para um lado e vocês abrindo porta do outro. Tem que ser a casa inteira, em conjunto, vamos andar reto. Amém? Pode passar para mim, Ana Júlia? Júlia. Há pecados que geram enfermidades. Vamos ler junto? Há pecados que geram enfermidades. Então, muitas vezes, tem algumas enfermidades que vêm por questões físicas mesmo. Você vai tratar e tal. E você sabia que a Bíblia diz que tem enfermidades que elas vêm por questões espirituais? Vocês lembram quando tinha um rapaz, eu não lembro se ele era surdo e mudo, e perguntaram para Jesus assim, ele é surdo e mudo pelo que os pais deles fizeram? Aí Jesus falou assim, não, esse não. Tem outros que sim. Então, olha só. Tiago 5 diz o seguinte, entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. A palavra presbítero no original é alguém que está na igreja há bastante tempo e é maduro da fé. Muita gente fala assim, mande chamar os pastores. Quem pode orar por você é só pastor. Outra pessoa, não existe isso. Não existe isso, não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia diz o seguinte, lá em Marcos 16:15. Aos que crerem, qualquer um que crê. Aos que crerem, estes sinais os seguirão. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. A quem? Ao que crerem. Quem crê? Você crê em Jesus? Creio. Então você pode sim. Não é você que cura. Eu acredito na sua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que essa enfermidade saia. Não é porque eu tenho poder. Eu estou usando o poder do nome de Jesus. Aos que crerem, esses sinais os seguirão. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém? Entre vocês, alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé fará o quê? Curará o doente. O Senhor o levantará. Olha só. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Porque tem enfermidade que ela é física e tem enfermidades que são por questões espirituais. A gente sabe qual que é? Não, mas Deus sabe. Então, quando você vai ungir alguém com óleo e você ora, Deus sabe direitinho se aquilo é espiritual ou se aquilo é físico. E Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Portanto, olha lá, eu falei para vocês que eu ia falar isso para que não parecesse que fosse eu, né? Está escrito, Tiago 5. Portanto, confessem os seus pecados a Deus. É isso? Pecados a quem? Uns aos outros. Aí complicou, Alex. Você mostrou a Bíblia para nós, não dá para debater agora. É Bíblia. Eu procuro algum irmão na fé e falo assim, olha, eu estou passando. Existe uma frase antiga que diz assim, né? Quem não confessa uma tentação, em breve confessará um pecado. É melhor eu confessar uma tentação do que eu deixar aquilo rodando, e aquilo eu vou confessar depois o quê? Um pecado. É melhor confessar a tentação. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra de Deus. Não é a palavra do Alex. Está escrito. Quem é justo aqui? Não é que nós somos justos perfeitos. Jesus na cruz tornou a Cleide justa. Porque ela é justa? Não, Pai, eu estou pagando aqui o que é para ela pagar. Então, eu estou pagando. Então, diante do Pai agora, ela se torna justificada. Não porque ela é perfeita, é porque Jesus foi lá e fez o trabalho todo no lugar dela.
Então, como eu sou justificado agora, a minha oração ela é poderosa e eficaz. O que é algo eficaz? É algo que funciona. Ela é poderosa e ela também funciona. Amém? Continuando, Ana Júlia, por favor. Ana Júlia, falta um quanto? Só para mim. Esse é o último? Maravilha, nós vamos orar em nome de Jesus. Regina, já se prepare que eu vou pedir para você orar por nós hoje. Se Deus tocou, Regina, não tem o que fazer. Use seus olhos espirituais e não os carnais. Vamos ler junto? Use. Eu vou falar de mim um exemplo rapidinho. Já deve ter acontecido com vocês várias vezes. Não aconteceu, não sou eu que estou nesse problema aí. Às vezes eu bato o olho em alguém, eu falo assim, rapaz, não fui com a cara dessa pessoa aí. Esse daí vira o meu melhor amigo. A gente tem uma habilidade para julgar os outros rápido. Olha, eu já fiz os cálculos aqui. Esse daí, ó Deus, eu já olhei daqui e tal, 2 mais 2 é 4 e tal. E teve outros que eu falei assim, Júlia, essa pessoa aqui é demais. No fim do filme vocês já sabem, né? Esse daqui dá para perceber que, porque os nossos olhos, enganoso, diz a palavra, enganoso é o coração do homem. Quem poderá discerni-lo? Nosso coração é enganoso. Então, olha só. 2 Reis 6. Olha o que aconteceu e nós vamos orar em cima disso, em nome de Jesus. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, quando saía, e viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então o cara acordou, quando ele olhou, tinha uma tropa, um exército gigante cercando a cidade. Esse cara aí, ele era o ajudante do profeta Eliseu. Então Eliseu está dormindo, ele acorda, vai abrir a janela e fala, misericórdia. Então tudo cheio de soldado ali. Tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, olha a resposta do profeta. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos vir um pouquinho para os dias de hoje. O que a gente ia falar? Já bebeu, né? Já tomou o mel logo cedo, né? Porque eu olhei lá fora. Como que tem mais gente com a gente do que com eles? Olha quanta gente tem lá fora. Porque a gente usa os olhos carnais. A nossa saúde, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos negócios. Toda a leitura que a gente faz sobre as nossas coisas é com os olhos carnais. Eu estou olhando aqui, pai, e não tem como dar certo, porque eu estou olhando com os olhos carnais. A Bíblia diz assim, não se atente às coisas que se veem, se atente às que não se veem, as que vêm do alto. Você tem que prestar, tecla SAP, não leve para a sua vida aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo vai te falar uma coisa. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso não dá para ver, isso é pela fé. Eu estou dizendo para você que eu vou trazer restauração e restituição. Agora, ou você olha para o que você está vendo, ou você olha para mim. Qual você escolhe? E aí ele fala para o... meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou, Senhor, que isso aconteça em nossa vida hoje, em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Senhor, que ele não deixe se levar pelo que ele está vendo, porque pelo que ele está vendo, ele vai acreditar que está tudo perdido, que tudo já era. Senhor, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos desse homem, abre os olhos desse jovem. Porque se o Senhor não abrir os olhos deles, eles vão se basear pelo que eles estão enxergando. Vocês já viram que quando você começa a orar por alguém, parece que a pessoa se afasta mais ainda? Não é assim? Você começa a orar por alguém, você fala, rapaz, piorou. Mas ali é Deus trabalhando. Diz a palavra, né? O melhor lugar do poço é o fundo. Porque lá você põe o pé para você dar impulso para cima. Deus deixa algumas coisas acontecer e aos nossos olhos aquilo ali está fadado ao fracasso. Aí Deus olha e fala, filho, confia em mim. Eu estou trabalhando aqui, filho.
Para de olhar para aquilo que você vê. Confia naquilo que você não vê. O que eu estou fazendo. Amém? Então olha só. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo. Que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens do quê? De fogo, ao redor de Eliseu. O número de homens que tinha ali, tinha muito mais anjo, carruagens de fogo, anjos, que era um número muito maior do que aqueles soldados que estavam ali. E se vocês verem para frente o que aconteceu com esses soldados, você fala assim, nossa, Deus é lindo, né? Porque você olha aquele número de homens e você fala assim, nossa, isso aqui não tem como fazer. Eu tenho tanto testemunho que eu gostaria de dividir, mas não tenho tempo. Coisas que eu olhava e falava assim, não, agora já era mesmo. Não, essa situação aqui já era mesmo. E Deus adora quando a gente fala já era. Porque se você tiver um pouquinho de esperança, então talvez não seja Deus. Ele gosta que você pense assim, não, não tem. Porque daí ele fala assim, não tem? Então tá bom, eu estava esperando você falar isso, que não tinha, peraí. Arregaça as mangas. Agora eu vou te mostrar que eu sou o que sou. Agora é eu que estou entrando. Agora a sua confiança está só em mim. Então que nós tenhamos nessa noite os nossos olhos abertos, que nós possamos fechar as brechas. Nós somos autoridades espirituais. Cuidado com a boca de vocês. E eu também. Em casa, cuidado com o que você profetiza. Eu estou falando, essa casa aqui não tem jeito. Isso daqui não anda. Esse trabalho foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Da forma que você falar no reino espiritual, será. Amém, Jesus? Eu trabalho num lugar, que às vezes eu fico pensando assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí Deus fala, fica quietinho, filho, eu estou trabalhando. E aí eu vejo Deus fazendo coisas lá, eu falo, rapaz, se fosse por mim, se fosse pelos olhos carnais, Deus falou, acabei o trabalho. Não acabei. Então que nós possamos fechar as brechas de ação negativa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos. Que nós possamos fechar essas brechas e ter os olhos espirituais abertos para que a gente possa enxergar aquilo que Deus está fazendo e trabalhando. Amém? Vamos ficar de pé enquanto a Regina nos abençoa, em nome de Jesus. E na sequência a Julinha já pode vir para cá também, Julinha? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pela palavra que foi nos trazida essa noite através do Alex. Pai, a Tua palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Em nome de Jesus, Pai, tudo isso que nós ouvimos hoje, Senhor, que cada um, Senhor, possa examinar, Senhor, que nós podemos ficar com essa palavra essa semana e ver que isso é muito sério nas nossas famílias, o que estamos fazendo, as portas que estamos abrindo, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar com cada um, Senhor, aquilo que precisa ser trabalhado, Senhor. Pai, a Tua obra é completa e é maravilhosa, porque Jesus já se manifestou para quebrar toda a obra do mal, Senhor. O Senhor trouxe o Espírito Santo para ficar conosco aqui e para nos convencer de todo o pecado, de todo o erro, toda a justiça, Senhor. Que o Senhor ajude, Senhor, a trabalhar nos nossos corações, Senhor. Examinando, Senhor, e trazendo à luz, Pai, aquilo que precisamos, Senhor, estar fazendo. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, que nós não venhamos depois nos arrepender, Senhor, como foi falado, que nós não podemos colocar isso, Senhor, sobre a vida daqueles que dependem de nós, Senhor. Nós temos que instruí-los, Senhor, na Tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, essa noite, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Venha nos ajudar a colocar em prática, Senhor, e tirar tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós,
trazendo alegria, Pai, nos corações, trazendo coragem, trazendo discernimento, trazendo fé, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, Pai, para estar mais perto de Ti, Senhor, e conhecer mais da Tua palavra, ter mais intimidade contigo, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite a todos. O Alex falando, né, sobre essa palavra. A gente podia fazer uma série, né, de batalha espiritual. Tem tanto assunto para falar sobre. Eu lembrei aqui, vou dar um testemunho para vocês, né? Eu, antes de me converter, eu era católica. Então, tinha um monte de imagem. Tinha lá na minha casa. E, nossa, para mim desfazer foi difícil. Eu ouvi... E assim, olha que quando a gente se converteu não era uma igreja, e eu acho legal isso, né? Que a palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Então, não somos nós que temos que mandar a pessoa fazer algo. Isso tem que vir dela, o Espírito Santo, trazer o convencimento. Então, eu não ouvia muito falar sobre imagens. Eu li na Bíblia e vi Deus falando. Eu falei, nossa, como eu nunca vi isso antes, né? Que está explícito que nós não devemos ter imagem. Fala muito isso. Que a gente não deve ter imagem alguma de nada que está no céu, que está na terra, ou embaixo da terra, né, nas águas. Fala muito claro, mas eu nunca tinha percebido. E aí eu vi depois falar, li, mas ficou difícil assim para eu... Fui tirando todas, guardei uma só, que era uma que eu tinha, que era de vidro, e era bem da Aparecida mesmo, né? Da Aparecida assim. E era bonita, sabe? E aí eu falava assim, eu vou dar, vou fazer qualquer... Como que eu vou jogar isso fora? Olha isso, né? Como a gente tem essa mente cauterizada, né? E aí eu tirei uma palavra, que eu não lembro direito, mas eu sei que tem na Bíblia, que ele falava, Deus falava assim, que ele ia quebrar guilhões, né? Ia quebrar ferraduras, tal. E aí, na hora que eu tirei essa palavra, eu tinha guardado essa imagem num cantinho, assim, da janela. Tinha uma janela na minha casa, na sala, e ela tinha um espação, assim, tipo essa mesa aqui, não sei se dá para ver. Tinha um espação, e eu coloquei ela lá porque eu ficava com dó mesmo de jogar. E aí eu fui abrir a janela, e eu já tinha aberto essa janela várias vezes. Quando eu abri a janela, bateu na imagem, caiu no chão, quebrou. Eu tive que jogar fora. E ali eu vi que era Deus falando comigo, né? Se livra disso, porque uma outra pessoa chegou em mim antes e falou, você vai ter que se livrar da imagem, você já está ouvindo Deus, você já está conhecendo a palavra, por que você está se agarrando a isso? E aí mais para frente eu fui estudar, e é igual algo que eu e a Alex sempre prega aqui, é que nós gostamos de falar da palavra. Então a gente não vai vir abrir a boca aqui para vocês para falar sobre achismos. Quando a gente fala assim, olha, eu penso assim, a gente deixa bem claro que são coisas diferentes, né? Você falar do achismo e falar a palavra. E aí eu lembro, o Alex ministrando, eu lembrei do Salmo 115. Aí, ó, quem quiser acompanhar, senão depois você olha em casa com calma. Olha como é claro, gente. Fala assim, ó, nosso Deus está nos céus. Os ídolos são deuses falsos. Confia no Senhor. Ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa da tua benignidade e tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Olha, prestem bem atenção nesses versículos aqui, ó, no 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quem é que faz os ídolos? Os homens. Olha aqui que importante isso. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Quando você vê uma imagem, ela tem boca, ela consegue falar? Né? Ela tem olho, ela consegue enxergar algo? Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha isso.
a eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que nele confiam. Olha isso, gente. Olha que claridade aqui, ó. A eles se tornem semelhantes. Então, ou seja, a essas imagens se tornem semelhantes os que o fazem. Assim, todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Amém? Agora eu quero falar sobre o quê? Que fala, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Quando a gente vai estudar essa parte espiritual, se vocês forem observar, vocês vão falar, não é verdade isso? O Alex estava falando das famílias. Se vocês forem reparar, tem família que você vai ver na família alcoolismo. Tem família, você vê vô, bisneto, neto, você vai ver nas gerações. Parece que você fala, como que pode isso, né? Sempre tem um ali que vai, porque é geracional. Esses espíritos, eles vão ficando de geração em geração, porque conforme vai ocorrendo aquilo ali, eles vão continuando. Então, tem espíritos que ó, muito tempo, fala de 4 gerações, mas se as outras gerações continuarem, eles continuam de novo, porque está se repetindo as ações, né? E aí, o que acontece? Quando tem pessoas que fazem muito parte de idolatria, então, ou seja, né, às vezes, né, catolicismo, aqui quem vê evangélico, se você for reparar, às vezes acontece muito o quê? Você vê que os casamentos não vingam. A pessoa fica só. Porque como os ídolos são sós. Eu sempre dou esse exemplo. Eu já orei. Santo Antônio. Santo Antônio é o Deus casamenteiro, né? Todo mundo sabe disso. Quem era católico sabe. Santo Antônio é o Deus casamenteiro. Agora me fala uma coisa. Ele tem mulher? O Paulo aqui é esperto. Como que a gente ora por um santo e ele é denominado o santo casamenteiro se esse santo não tem mulher? Ele é sozinho. Olha as contradições. E aí você vê que a palavra deixa claro isso, que a pessoa vai ficar igual aos ídolos. O que é? Solitário. Aí tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. O que é isso? Às vezes eu já vi várias pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Júlia, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu falo, eu leio, eu releio, eu olho e não entendo, Júlia, eu não consigo entender a palavra, eu não consigo... Gente, isso daí é algo espiritual que está travando. Aí, como a gente sempre gosta de falar, né, Alex? A gente não vai trazer só o problema, né, gente? Nós temos que trazer a solução. Porque o que adianta falar só do problema aqui? O que nós devemos fazer? Se você vê na sua família ou na sua vida alguma área espiritual, ora. Chega lá no seu quartinho, eu sempre falo isso, voz audível, tá, gente? Não precisa gritar, mas tem que falar voz alta. Por quê? Os demônios não ouvem pensamentos. Só quem ouve pensamento é Jesus. Jesus, você vê que na Bíblia claramente fala que ele ouve o que estão pensando. Jesus ouve, Espírito Santo ouve. Agora, demônio não. Por isso que a gente sempre tem que verbalizar. Para quê? Para que ele saia, porque senão ele não vai sair. Então, o que você faz? Viu? Olha, não é mesmo, né? Na minha família, eu estou vendo isso. Eu já vi, gente, famílias... de todas as mulheres, nenhuma ser casada. Nenhuma. O casamento não vai. Às vezes até arrumar alguém, mas não dá certo, não bate. Eu já vi isso. E quando você vai estudar, tem ali parte de idolatria. Por quê? Porque a pessoa fica só. Então, são várias. E aí, se vocês quiserem, a gente traz na Bíblia, explica tudo direitinho. Né? A gente não está falando aqui por falar. Explica. E aí, o que a pessoa faz? Olha, pai, eu identifiquei. Não,
não, na minha família os casamentos não vingam, dá problema, às vezes você vai ter uma filha, aí você vê sua filha lá sofrendo com o casamento. Senhor, em nome de Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Então, Pai, eu quebro toda a idolatria que existiu na minha família, porque agora eu estou com Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quebro toda a idolatria. Aí você fala, sai em nome de Jesus, todo espírito maligno de idolatria, e vai para onde Jesus determinar. E aí você ora antes, fala assim, Espírito Santo, fala na minha boca. Espírito Santo, me conduz para que eu consiga fazer a oração correta. E aí você vai quebrando. Então, tudo que você for vendo, espírito de alcoolismo, Senhor, em nome de Jesus, saia da minha família todo espírito de alcoolismo, pobreza. Às vezes você olha geração em geração, gente, pobre. Tem bancarrota, que a pessoa tem as coisas, quebra. Gente, ora. Todo espírito maligno de pobreza, vá saindo agora em nome de Jesus, porque eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Eu sou filha do Deus Altíssimo e toma posse, gente, em nome de Jesus. Né? Deus me trouxe muito para a gente falar sobre isso. Então, pensem em vocês, fala, o que tem na minha família? Às vezes não é alcoolismo, às vezes é traição. Eu já vi famílias que é muita traição. Ora sobre isso e vocês vão ver, gente, como vai ter resultado. Não tem como não ter resultado. Deus não deixa a nossa fé em vão. Amém? Então, agora vamos finalizar. Ô Alex, você põe para mim, por favor, a parte do dízimo. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série sobre isso. E aí, no final, a gente pode pegar e orando específico sobre cada um que a gente for tratando. Como o Alex mesmo disse, igual quando Jesus encontrou lá com o Gadareno, o que ele perguntou? Ele falou, qual que é o nome? Aí ele falou, somos multidões. E aí Jesus vai e expulsa todas as vezes. Reparem isso quando vocês começarem a ler. Que Jesus pergunta e ele expulsa falando o nome mesmo. E a palavra que eu vou trazer para o dízimo é 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Vou ler rapidinho. Sabei, porém, que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia muito, muito também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ofertar, dizimar com o coração grato, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz, tudo que Ele tem feito por nós. Eu vou aproveitar e vou orando por vocês, tá? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe, Pai. Senhor, os ofertantes, os dizimistas. Senhor, cumpre como o Senhor cumpre a Tua palavra, Senhor. Eu gosto muito de dizer isso, que a Tua Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas, Senhor. E o Senhor fala que Tu és um Deus zeloso e um Deus que cumpre com cada palavra do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cobre, Senhor, todos os dizimistas, ofertantes, aqueles também, Senhor, que não podem fazer, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, sempre falo isso aqui, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas, Senhor, trazendo, Senhor, novas ideias, Senhor, novos dons, Senhor, novas capacitações, Pai, dá novos sonhos, Senhor, porque quando a gente não tem sonhos, Senhor, nós morremos, Pai. Então, Senhor, quem estiver aqui, Pai, que estiver com sonhos, Senhor, achando que não tem mais o que sonhar, que não tem mais o que viver, Pai, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos. Jesus, Tu és o Deus que faz isso, Jesus. Ressuscita, restaura os sonhos, Senhor. Abre novas portas, Pai. Nós sabemos, Pai, que nunca é tarde para o Senhor, Pai. O Senhor é um Deus atemporal, Senhor. Tu és o Deus que pode mexer no passado, no presente e no futuro, Pai. E nós cremos nisso, Pai. Então, em nome de Jesus, traga, Senhor, novas oportunidades, Pai.
abre novas portas, Senhor. Mostra, Senhor, novos caminhos. Traga, Senhor, novos empreendedores, Senhor. Pessoas que façam a diferença, Pai, no mundo, Senhor. Tira, Pai, aproveitando aqui, tira do nosso meio todo espírito maligno, Senhor, de pobreza, Senhor. Não permitimos, Pai, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Visita, Senhor, cada família representada aqui, Senhor. Cada casa representada aqui. Cada armário representado aqui, Senhor. Expulsando, Pai, do nosso meio todo espírito maligno, Pai, de pobreza. Todo espírito maligno de pobreza sai agora em nome de Jesus e vai para onde Jesus determinar. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Pai, nós não dependemos, Senhor, de governo, Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor tira do ímpio, Senhor, e traz para nós, Pai. Tua palavra diz isso claramente, Pai, que o Senhor tira do ímpio e traz para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê, Senhor, abastança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê, Senhor, Senhor, condições, Pai, para pagar as dívidas, Senhor, para viver melhor, Senhor, que nós possamos, Pai, ser exemplos, Pai, para as pessoas, Pai, e que nós possamos também, Senhor, ser abençoadores do Teu reino, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém. Amém. Foram abençoados? Em nome de Jesus. Vou falar uma coisa bem rapidinho e o Odair trouxe aqui os alvos de oração para nós orarmos também. Amigos, prestem atenção. Estamos abertos a visitas. Há algo na sua casa que você acha que está fora do padrão? A Bíblia diz para nós ungirmos os portais da nossa casa. Unja, ore, unja janelas, portas, porque aí o inimigo não pode adentrar em sua casa. Isso não sou eu que estou falando, é Bíblia. Então, se algum de vocês aqui tem essa necessidade, alguma necessidade, gostaria sim que vocês orassem na minha casa. Tem algo acontecendo que está fora do normal. Nós já temos alguns encontros entre nós aqui. Mas se algum dia algum de vocês necessitar, estamos à disposição. Não estamos brincando de ser igreja, nós somos igreja. Então, se precisar de algo, oremos juntos em concordância para que Deus realmente feche as portas para que o inimigo não possa passear na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Tem os alvos de oração aqui. William, vem orar, vem. Está muito quietinho hoje, William. Deixa Deus te usar. Amém, irmãos. Estendam as mãos, por favor, para orar. Senhor Pai, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, te pedindo, Pai, por essas orações, Pai, dos irmãos, Senhor, que estão necessitados de Ti, Senhor. Olhe para cada um, Senhor, toque, Pai, que eles sintam a Tua presença, Pai, neste momento, Senhor. Que cada pedido de oração, Senhor, venha de encontro com o Teu querer, Pai. Que tudo que está aqui, Senhor, seja feito, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Que nada nem ninguém, Senhor, tenha poder, Pai, para derrubar o Senhor, para poderem fazer mal, Senhor, a essas pessoas, Pai. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro, Pai, que eles sintam a Tua presença, Pai, e sintam a Tua paz neste momento, Senhor. É assim que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, mestre William. Finalizamos o nosso culto. Espero que tenha abençoado vocês, que tenha falado com vocês, porque comigo falou bastante. Tomem posse do que vocês ouviram, revejam, releiam, vão lá na Bíblia, que Deus vai falar muito mais com vocês ainda. E semana que vem nos vemos novamente no nome poderoso de Jesus. Amém? Até semana que vem, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Ana Júlia? Se alguém quiser pagar um café ali, eu tomo com vocês.